né, mexendo a cabeça. E aí, galera? Boa William, tarde. boa tarde, boa noite, Angola, né? Aqui já são É, Boa noite pra você, Romário. Pois, valeu. pois. Então, seja Obrigado, muito Cristiano. bem-vindo ao nosso evento. Sem mais delongas, né? Vamos aqui aproveitar, passar-te a palavra para apresentares, então, o tema sobre distribuição, escalabilidade e banco de dados em cloud. Em princípio, Claro. eu vou estar um pouquinho off, volta e meia, mas o Cristiano está conosco para dar também a cobertura, tá? Ok. Muito Então, obrigado, Romário. Um grande seja prazer. bem-vindo mais uma vez. Ok. Obrigado, muito obrigado. Bom, gente, agradeço aí a oportunidade mais uma vez, tá? Agradeço ao Romário, agradeço ao Cristiano, agradeço aí toda a organização, a quem está assistindo, tá junto com a gente aqui hoje, para aprender um pouquinho mais, né? Grande palestra aí do Cristiano sobre Power Automate, vou tentar manter um nível alto aqui para vocês, tá? Onde a gente vai falar sobre distribuição e escalabilidade de banco de dados, né? Então, a ideia é falar sobre opções de banco de dados em cloud que a gente consiga fazer aí a parte de escalabilidade principalmente, né? Quando a gente fala de bancos de dados, né? A gente tem os tradicionais bancos de dados relacionais, né? O SQL Server é um bom exemplo disso, né? O Oracle, o MySQL, o PostgreSQL e outros mais. E só que tem outros bancos de dados nascendo, né? Nós temos os bancos de dados NoSQL, a gente tem os bancos de dados de computação distribuída, que alguns chamam de NewSQL. E a gente vai passar aqui por alguns desses cases, tá? De opções que a gente tem no mercado, tá bom? Então, aqui, falando rapidinho de mim, um pouquinho de mim. Então, no mês de março aí, alguns meses eu fui reconhecido pela comunidade pelo Microsoft MVP Data Platform. Então, venho desde 2017 aí palestrando, contribuindo com a comunidade de dados na categoria de Data, né? E também veio junto com o AWS Community Builder, tá? Ambos na categoria de Database. Em carreira, eu sou DBRE, né, Database Reliability Engineer no C6 Bank, que é o grande banco digital aqui do Brasil, tá, um dos maiores hoje, com quase 20 milhões de clientes. Sou cofundador e Cloud Solutions Architect na Datatani e na Flapper, são empresas, uma é consultoria, outra é um marketplace de aviação executiva, tem algumas certificações de mercado. Aqui do lado direito está o LinkedIn da Datatani, o contato, tá, o blog da Datatani, o meu blog pessoal, que é o Code Data Ops, onde eu posto e falo um pouco sobre como é ser DBRE, um pouco de carreira na área de dados e de DevOps, que é onde eu acabo atuando normalmente, e também sobre infraestrutura no geral, que é mais minha área, tá bom? Aqui a ideia hoje é falar para vocês sobre. Sei que a maioria dos participantes aqui, por ser um evento de desenvolvimento, né, de dev, a ideia aqui é passar para vocês opções de banco de dados que vão auxiliar vocês, principalmente na escalabilidade de suas aplicações, né? A gente sabe que, como eu havia já comentado no início, bancos de dados, os tradicionais, eles têm a característica de escalar verticalmente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é escalabilidade horizontal, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é particionamento e por que um banco distribuído ele depende de particionamento, tá? E aí a gente também vai entrar um pouquinho em sharding. A gente vai falar de replicação, né? Dados replicados, seja de forma síncrona, assíncrona, em tempo real ou não, tá? A gente vai falar de escala global, porque quando a gente fala de banco de dados de alta escalabilidade, também de dados distribuídos, a gente está falando de distribuir e replicar esses dados em múltiplas regiões de uma cloud, né? Como, por exemplo, o Azure, você pode ter aí opções de trabalhar com bancos de dados globais que escalam entre várias regiões. Então, a gente está aqui no Brasil, eu posso ter uma escalabilidade que fica mais próximo de Angola, por exemplo, colocar ali um node mais próximo da África, para que tenha uma menor latência na comunicação,
tanto dos clientes ali do continente africano, Europa e afins, Oriente Médio, como aqui em termos de América, né? Aqui em São Paulo ou Estados Unidos e afins. Então, posso colocar um node em cada lugar, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Controle de consistência, né? Uma grande característica, a grande diferença dos bancos de dados relacionais e os bancos de dados NoSQL, por exemplo, como eles trabalham em termos de persistência de dados, e o multi-cloud, né? O famigerado multi-cloud, que muita gente fala, mas que é extremamente complexo de implementar, principalmente na parte de dados. A gente vai dar também passar uma pincelada sobre esse tema, tá bom? Então, seguindo aqui, né, vamos falar sobre o que é escalabilidade horizontal, né? Quando a gente fala de escalabilidade horizontal, para quem é dev, deve estar acostumado a trabalhar com várias máquinas de aplicação, onde geralmente você tem um balanceador de carga em cima que recebe as requisições a partir de um endpoint, do endereço, né? Então, por exemplo, estou ali acessando o site do Angola Dev Summit, né? Eu posso ter vários servidores embaixo respondendo pelo site, hosteando esse site, então, disponibilizando esse site. Então, uma vez que eu tenho vários nodes do mesmo tamanho distribuído, a mesma aplicação, eu tenho uma escalabilidade horizontal, tá? A escalabilidade vertical é aquela escalabilidade onde eu tenho que crescer o tamanho da máquina, que é algo mais comum em bancos de dados relacionais, né? Então, eu tenho ali, estou no meu banco de dados ali, SQL Server, por exemplo, e eu estou tendo algum problema de performance, ou o meu negócio cresceu, eu tenho uma maior massa de dados, e eu preciso distribuir esses dados, né, eu preciso aumentar, porque eu estou tendo um problema de performance, ou estou tendo um crescimento muito abrupto, eu preciso crescer essa máquina em termos de tamanho. Então, no caso do Azure, por exemplo, eu mudaria ali uma família DV4 de 2 vCPUs, 4 vCPUs para 18, 20, 32, 64 vCPUs, com de 4 GB de memória RAM para 60, 70, 120 GB, até teras de memória RAM, tá, para suportar meu workload e afins. Então, o tamanho da máquina é quando eu faço a escalabilidade vertical, e a quantidade de máquinas que eu distribuo o meu dado é a escalabilidade horizontal, tá? E falando de particionamento, né, quando explicada a questão da escalabilidade horizontal, né, o que que o que torna possível eu ter uma escalabilidade horizontal? Particionamento e replicação, tá? Então, primeiro particionamento. Particionamento basicamente é quando eu eh, tenho uma tabela, por exemplo, tá? Essa tabela ela reside em apenas um nó de aplicação, então um nó do meu banco de dados. Ela tem ali a tabela com todos os dados no mesmo nó, no mesmo disco, no mesmo hardware, né? E eu pego essa tabela e eu falo assim, ó, eu declaro ali uma chave de particionamento, por exemplo, a data, tá? Um campo de data, registro ali do meu dado. E aí eu falo assim, ó, todos os dados que eu tenho de 2022, eu quero que esteja dentro de uma tabela separada, logicamente. Então, é a mesma tabela, mas eu coloco todos os dados de 2022 dentro de uma caixinha. Então, dentro de um bloco fisicamente separado de 2021, 2020. Então, eu quebro minha tabela em blocos menores, tá? Então, eu separo o dado de forma física, ou em diversos discos, ou no mesmo disco, mas logicamente dividido. O que eu ganho com isso? Quando eu tocar, minha query tocar nessa tabela, é, usando a partição, então eu faço ali, eu tenho uma tabela que ela vai de 1/1 de 2022 até 1/6 de 2022. Então, quando eu tocar dentro desse range, eu vou estar caindo dentro de uma partição específica. Então, ao invés de eu cair dentro de uma tabela gigante com milhões de linhas, eu vou cair dentro de uma partição específica, que pode ter milhares de linhas ou até milhões, mas um subset menor de informação. É uma forma de organizar melhor os dados, tá? E, consequentemente, eu acabo melhorando a performance, porque eu tenho um subset menor, então eu acabo tendo ali uma quantidade menor de dados sendo retornado para o meu cliente, tá? Isso acontece para grande parte dos bancos de dados distribuídos.
quase todos eles, e também os bancos de dados NoSQL, trabalham com particionamento built-in. Então, você declara uma chave de particionamento e esse dado já é quebrado em várias partições. O Cosmos DB trabalha muito dentro dessa linha. Tá? Aí a gente tem o tipo do sharding. Né? O particionamento eu expliquei ali da tabela. Né? A gente pode ter um particionamento vertical, que é o quebrar minha tabela em duas partes e fazer uma correlação entre elas. E eu também tenho o sharding, que é o quê? Eu quebro a minha tabela em tamanhos menores e eu distribuo essas tabelas em mais de um nó. Então, o que acontece? Eu tenho nós de bancos de dados diferentes, onde a minha tabela, meu subset de informação vai estar em um ou mais nós, mas de forma separada, não só fisicamente na mesma máquina, mas em máquinas diferentes, em processos diferentes da minha instância de banco de dados. O que eu ganho com isso? Maior performance ainda. Porque ao invés de eu responder por um subset menor de dados, eu também tenho outras máquinas processando esse subset menor. Então, eu acabo tendo uma maior eficiência ainda dessa informação e o principal ganho que eu tenho com o sharding é, por exemplo, eu tenho regiões diferentes do globo. Né? Vamos supor que eu estou aqui em São Paulo, eu tenho uma região, eu estou dentro do Azure, eu tenho uma região em São Paulo, eu tenho uma região em Angola. Eu vou lá, coloco um sharding, esse sharding que corresponde aos meus clientes no Brasil, dentro de um cluster específico, onde só terão esses dados. O nome da tabela é o mesmo. Eu coloco um outro sharding em Angola que corresponde aos clientes africanos. Então, eu tenho subset de informações diferentes espalhadas pelo globo, onde um cluster está mais próximo dos clientes de Angola, onde eu tenho os dados ali específicos para esses clientes, e eu tenho um outro cluster no Brasil, atendendo os clientes brasileiros. A tabela é a mesma, o banco é o mesmo, mas os dados estão fisicamente separados em máquinas diferentes. Ok? Esse é o conceito de shard. Conceito de replicação. Tá? A replicação é quando eu trabalho num modelo de cluster. O que é o cluster? Eu tenho dois ou mais servidores de banco de dados com a mesma informação. Essa informação ela é replicada. Eu tenho a replicação no nível lógico, que é o nível da minha instância de banco de dados. Então, a tecnologia de banco de dados que eu utilizo fica responsável por fazer essa replicação. Então, o dado entra por um node, que a gente chama muitas vezes o node o primário, é o node que é o coordenador, tá? O coordinator, tem vários termos para isso, mas eu tenho um node ali que corresponde pelas escritas. Esse node concentra a escrita e replica para os nodes onde eu posso abrir ou não para leitura, para atender parte analítica e afins. A gente vai passar por cases desse tipo, tá? Então eu posso ter essa parte de replicação, onde meus dados sofrem um spread, né? Então eu recebo esses dados no node e eles são replicados para outros nodes, seja por meio do log, seja por meio de um Raft Consensus, que é um protocolo de replicação, tá? Também de clusterização, tá? E também eu tenho a possibilidade de fazer a replicação física, que é a replicação por storage. Então tem certas tecnologias de storage de vários vendors diferentes que também fazem essa replicação a nível físico. Então imagina que eu tenho meu disco concentrado numa appliance storage, né, onde eu tenho ali um servidor basicamente com vários discos espetados, e eu tenho outro servidor com também essa característica de discos disponíveis e eles se replicam. Tá? Então a replicação é a nível físico, é a nível de disco e não a nível de banco de dados. Aonde eu tenho isso? Por exemplo, cluster failover no caso do SQL Server. Ao invés de eu fazer um ambiente de DR, onde eu tenho que, por padrão, subir o always on para fazer uma replicação lógica, ao invés disso, eu posso ter um cluster failover, onde a replicação é feita na camada de storage. Então, perdi aqui meu site principal, subo num outro site, porque a outra storage, ou tem uma outra infraestrutura em outro data center que corresponde por esses dados, tá bom? O conceito aqui é um conceito vindo do Cassandra, tá? Outras tecnologias também implementam
um conceito muito parecido, mas eu quis trazer o Cassandra, que é um modelo muito interessante de replicação, onde ele tem um coordinator, ele tem vários nós, ele trabalha num modelo de ring, né, de anel, onde todos os servidores possuem o mesmo dado. Então eles se replicam. Então todos os nós, eles podem ser coordinators, podem receber escrita e também todos os nós podem receber leitura. Então imagina que, né, a gente vai falar de fator de consistência, né? Mas um nó recebe uma escrita e esse nó, e aí dentro do cluster você tem um fator de replicação, né? Onde você, nesse caso aqui do desenho, você pode ter 3 como fator de replicação de consistência, né? Onde 3 nodes são escolhidos para receber esse dado, e esses 3 nodes recebem e retornam para o coordinator que o dado foi persistido nesses 3 nodes. Tendo pelo menos 3 nodes de 10, 11, 12 persistidos, eles já respondem como ok, e você não precisa, o cluster do Cassandra não precisa receber todos os dados em todos os nodes. Ele recebe apenas nesses 3 e já responde para o cliente que ok, então acaba que a resposta sendo muito mais rápida. E aí, de forma assíncrona, ele já faz essa replicação para os demais nodes, tá bom? Aqui também do lado direito, vocês podem ver até a replicação em múltiplos data centers. Ele tem esse conceito de eu ter data centers separados fisicamente, em regiões diferentes, por exemplo, e aí um coordinator sempre manda, inclusive, para outro data center. Tá bom? Aqui, falando de escala global, né? Continuando com os bancos de dados distribuídos. A escala global ela é importante porque para aplicações que são aplicações que atendem aí múltiplos clientes, redes sociais, games, vários cases de uso, né? Como marketplace e afins, tá? Então você tem aí várias possibilidades de aplicação que precisam atingir o mundo como um todo. Desta forma, é muito interessante que eu tenha meu banco de dados também replicado, porque se eu tenho meu banco de dados apenas em uma região da minha cloud, no caso aqui o Azure, né, com o Cosmos DB, eu vou ter latência para me comunicar. Por exemplo, eu tenho um nó no oeste dos Estados Unidos, que é o caso aqui da primeira figura, né? Imagina que eu tenho minha aplicação no Brasil. Eu preciso me comunicar com esse nó. Eu vou ter pelo menos 300, 400 milissegundos de latência diante desse nó aqui. Então, até eu chegar no banco de dados, fazer uma query e retornar o dado, eu vou ter a latência, eu vou ter banda de internet, enfim, várias coisas, eu posso perder pacote. Então, tenho riscos de trabalhar com nós longe de mim. Então, aqui no caso do Cosmos, por exemplo, é um caso muito bom onde eu posso ter um banco de dados em escala global, replicado de forma global, tá? Onde eu posso colocar minhas camadas de aplicações mais próximos dos meus clientes. Tá? Então, posso ter ali clientes na Europa, clientes na Ásia, e eu posso colocar um cluster, né, uma infraestrutura inteira, com o meu próprio banco de dados lá, e ele replica esses dados pelo mundo inteiro em baixíssima latência. Então, abaixo de, se eu não me engano, 10 segundos, é o SLA do Cosmos, eu consigo fazer a replicação do meu dado no mundo todo. Tá? Então, é muito eficiente. É um belo caso de banco de dados distribuído. Um outro caso de banco de dados em cloud, né, nativo de cloud, além do Cosmos DB, que é o caso do Azure, a gente tem o Spanner, no caso do GCP, que é um banco de dados é, que ele é considerado relacional, mas que ele tem a escalabilidade de forma horizontal. Assim como o Cosmos DB, ele também consegue fazer escalabilidade em diversas zonas, inclusive em diversas regiões. Então, ele utiliza aquele protocolo de Paxos Replication para fazer a parte de escalabilidade para múltiplos nós, tá? Na camada de storage. Lembra que eu falei que você pode fazer tanto a replicação na camada lógica quanto na camada física? Aqui, no caso, é uma replicação, inclusive, na camada física. Tá? O terceiro caso é o caso do Aurora, que é um caso de banco de dados também, que faz a replicação em múltiplas zonas de disponibilidade. Ele guarda 3 cópias do dado em cada duas cópias de dados em cada zona de disponibilidade por pelo menos 3 zonas dentro da mesma região e faz a replicação para múltiplas regiões, tá? Sendo que ele também tem
fator de utilizar uma instância como primária e as outras réplicas recebem os dados a partir da storage, também trabalhando na camada física de replicação. Tá? Controle de consistência, né? Aqui é algo que é algo um pouco mais conceitual, né? Mas é importante para a gente dividir bancos de dados de característica relacional, muitas vezes, tá? O termo ACID, ele vem muito forte dos bancos de dados relacionais, e aí a gente tem o BASE, né, que é algo que surgiu, é um modelo que surgiu e ficou muito mais conhecido com o surgimento do NoSQL. Tá? Explicando o ACID, a gente tem aí uma sigla, né, de 4 letras, onde A é a atomicidade, C é consistência e isolamento, e D durabilidade. E essa sigla, ela determina que o dado ele sempre vai estar consistente, porque ele trabalha, né, um banco de dados tende a trabalhar com uma transação. Ele gera lock, ele tem um log de transação onde ele persiste esse dado, ele persiste os comandos executados. Se a transação não vai até o final, ela faz o rollback dessa transação para manter sempre a consistência do dado dentro do esperado, né? Não ter corrupção do dado, não ter um dado fantasma, por exemplo. Tá? Então, a atomicidade é basicamente a transação, a consistência é o dado. Por mais que a transação falhe, vai haver um rollback ou um roll forward, se caso a transação aconteceu e ainda não tivesse sido persistido em disco, mas se tivesse um transaction log, ele vai refazer aquela transação. O isolamento, onde também é ali dentro da transação, né? Cada transação ela é isolada da outra, tá? Mas ela pode ser precedente, então posso ter uma transação dentro da outra, e o dado é durável, né? Ele é persistido a partir de comandos de commit, né? Em disco e também no transaction log, depois da memória, logicamente. Falando do base, tá? Todo banco de dados ele tem características bem específicas. No caso do Base, é uma outra sigla que significa o BA, né? Basic Available, ou basicamente disponível. O S de Soft State, né? O estado, como que eu posso dizer? Estado persistido. E eventually consistent, ou consistência eventual. Tá? O que é, por exemplo, cada um desses casos? Basicamente disponível a alta disponibilidade. Tá? A tecnologia ela é autodisponível, ela trabalha em cluster. Se você perder um nó do seu banco de dados, ele continua no ar. Se você perder 2 nós, ele continua no ar. Ele tem essa característica de replicação, tá? De autodisponibilidade do dado. Soft state é o dado sempre disponível, a disponibilidade do dado, né? Esse dado, ele, mesmo que a instância caia, quando ela volta, o dado está lá, ele está persistido, tá? Ele está consistente. É basicamente a parte de soft state e o eventual, a parte de consistência eventual é quando eu posso trabalhar, por exemplo, persistindo o dado mais próximo do usuário, que é, interagiam com o sistema. Então, imagina, eu estou ali dentro de uma rede social, dentro da minha região, Brasil. Tá? Eu vou lá e faço um post no Twitter, por exemplo. Tá? Vou lá e faço um post. A chance de uma pessoa que me segue dentro do Brasil ver esse post antes de alguém que está em outra região é maior. Por quê? Porque o cluster ele tende a disponibilizar o dado mais próximo do usuário que gerou aquele dado, e os outros usuários não verão o dado em primeira instância. Por quê? A consistência eventual ela vai ser feita assincronamente. Então, imagina que os usuários da África, os usuários dos Estados Unidos, os usuários da Europa, verão esse dado depois, quando esse dado estiver replicado. Tá? Então, é a consistência eventual. Não vou esperar ele ser replicado em todo mundo para eu mostrar esse dado. Então, se eu não tenho essa necessidade de mostrar o dado em tempo real, eu vou fazer essa replicação de forma assíncrona, ela vai ser muito mais performática.
Então, muitos bancos de dados NoSQL trabalham com consistência eventual. A gente vai ver alguns casos deles, tá? Basicamente, os bancos de dados relacionais, eles trabalham dentro do basicamente disponível e do estado, soft state, tá bom? Então, cada banco de dados ele tende a estar presente em apenas 2 desses 3 fatores, tá bom? Sendo que alguns deles hoje já dizem que trabalham dentro dos 3, tá? Falando de controle de consistência, né, um exemplo é o nosso Availability Groups, né, SQL Server, Always On Availability Groups, onde eu tenho ali a possibilidade de trabalhar de 2 formas com ele. Seja de forma assíncrona, onde um dado é persistido do primary, ele é replicado para a réplica e ele espera a réplica responder que persistiu nela para poder responder para o cliente, ou de forma assíncrona, onde o log ele é replicado por meio da rede, chega na réplica de leitura, mas o primário não precisa esperar a réplica falar que foi persistido, ele já responde para o cliente e assincronamente ele faz essa persistência no destino. Sendo que, de forma assíncrona, ele não garante a consistência do dado. E no síncrono ele garante. Então ele fala que é o data loss ou no data loss, tá? Então, em caso síncrono é no data loss, eu não tenho perca. Ou a perca é muito mínima. E o assíncrono é possibilitando uma perca mínima, dado o lag de replicação e tudo mais, tá? Aqui, falando de fatores de consistência do Cosmos DB, a gente tem alguns tipos, tá? Onde eu vou desde o Strong é o que mais parece com o banco de dados relacional, tá? Onde eu tenho o fator do ACID. Então, o dado ele só vai ser disponível se ele estiver consistente, tá? Então, eu vou ter geração de lock, eu vou ter espera por lado do meu cliente, uma menor performance para escrever o dado. Mas o que é menor performance? Às vezes é milissegundos, não é nem perceptível, mas eu vou ter ali uma diferença para o eventual, que é o mais tranquilo, né? O que eu de fato vou ter uma consistência eventual, como eu expliquei. Tá? Então eu tenho o forte, a parte do stateless, né? Bounded stateless, que eu vou ter ali uma consistência forte, mas também tem uma disponibilidade, uma latência média, tá? Do meu dado. Eu vou ter um throughput também médio. Eu posso ter por sessão, a consistência por sessão, onde eu tenho uma menor consistência, mas uma alta disponibilidade, uma latência média e um throughput maior. Eu vou ter uma consistência por prefixo, né? Consistent prefix, onde eu tenho menor consistência, mas muita disponibilidade, muita latência, na verdade, menor latência, tá? E um throughput já bem mais alto. E o eventual, eu não tenho a consistência, de fato, para todo o meu cluster, mas eu tenho alta disponibilidade, porque ele é bem mais rápido de tornar o dado disponível para o meu aplicativo, uma latência super baixa e um throughput também super alto, tá? Aqui ainda tem uma nota embaixo, né, que o Cosmos trabalha numa uma latência de milissegundo, né, sendo que está sempre na casa dos 99,99% de alta disponibilidade. Tá? Então, isso é basicamente minutos por ano, onde há uma possível disponibilidade, ou seja, está quase sempre disponível. Tá? Multicloud. Tá? Aqui a gente tem o exemplo do Azure, já trazendo a possibilidade de a gente trabalhar multicloud, onde eu posso trabalhar aqui com o meu banco de dados Always On usando distributed AGs, então tenho clusters de Always On em cada cloud, aí usando já ou Kubernetes ou IaaS mesmo, né? Aqui no caso tem vários casos na Azure, seja no OpenShift, seja no EKS da AWS, seja no GCP, no GKE, eu posso distribuir meus dados até em container hoje, né, com a possibilidade de rodar o SQL em container, e eu posso linkar esses caras por meio do Distributed AG, né, do DAG, onde eu tenho ali a possibilidade de linkar esse dado, essa replicação é feita, né, por meio do DAG,
e a minha aplicação pode ali sofrer uma... para DR, por exemplo, é muito interessante, né? Posso estar numa cloud, no Azure, por exemplo, ter meu data center pessoal, né, meu OpenShift dentro do meu data center físico, recebendo esses dados, tá? Como uma cloud híbrida, por exemplo. Também multi-cloud, o caso do CrocodDB, que é um banco de dados também distribuído, onde posso trabalhar com ele em múltiplos data centers, e esses data centers podem estar em clouds diferentes, tá? E ele trabalha com um protocolo de Raft Consensus, né, que é um protocolo padrão de clusterização, onde ele decide qual que é o líder, qual que é o DC líder, né, o data center líder, e esse data center recebe toda a escrita, por exemplo, e os demais podem ficar apenas para leitura ou também receber dados. Tá? Ele tem essa possibilidade de particionar o dado, replicar o dado e todos os data centers estarem persistidos. Tá? Casos de uso de bancos de dados distribuídos. Né? Quando eu, de fato, preciso ir para um banco de dados distribuído, você pode ir no início, sabendo que, por exemplo, o seu sistema ele vai ser, se a sua ideia, né, a sua empresa, o intuito dela é um crescimento global, se o intuito dela é crescer para múltiplas regiões ou realmente crescer muito, mesmo dentro da mesma região, né, no caso, bancos, financeiras, né, quem trabalha no mercado financeiro tem muito disso, você tem setor de energia, você tem possibilidades ali de ambientes diversos recebendo uma carga muito grande de acesso, uma carga muito grande de dados, por exemplo, sistemas de machine learning, né, que recebem dados por meio de sensores, né, eu posso estar utilizando um banco de dados distribuído para disponibilizar esse dado em tempo real, tá bom? Então, quando tem uma grande massa de dados e um crescimento muitas vezes exponencial, eu já posso pensar em utilizar um banco de dados distribuído na entrada, né? Um Cosmos DB, um CrocodDB, um Vitess, uma opção dentro da cloud que eu estou utilizando. Todas as clouds, maiores clouds hoje têm opções de banco de dados distribuídos de escalabilidade horizontal, tá? Que tem um alto particionamento. Então tem aí missão crítica, hospitais, energia, logística, tá? Sistema financeiro, que depende de baixa latência, então bolsa, tudo que toca em trading, por exemplo. É interessante trabalhar com um banco de dados de escalabilidade horizontal, que tem muito pico de utilização. Customização, né? Eu preciso trabalhar com um banco que ele seja flexível. Então, é um caso de, sei lá, um blog, um sistema de configuração e afins. Flexibilidade de esquema, né? Que a gente estava falando. O MongoDB, por exemplo, é um caso bom em trabalhar com sharding. Né? Games, putz, o Cosmos tem um caso muito legal de game, né? Outros bancos em outras clouds também têm bons casos de games, utilizando bancos de dados distribuídos, para a gente ter uma baixíssima latência, você sabe, eu também sou gamer, eu gosto de, quando eu estou jogando ali, eu não ter nenhuma lag, o tempo de resposta ser extremamente baixo, né? Então, eu tenho internet rápida, eu tenho um computador potente, enfim, o gamer, ele é sempre assim, ele quer sempre tudo no menor tempo possível, tudo isso influencia no jogo dele, tá? Aqui a gente tem o caso do Cosmos DB, né? Eu vou passar para alguns casos de tecnologia. Um caso é o Cosmos DB, que ele é multimodelo, então eu posso trabalhar com ele. Key Value, então chave-valor, Column Family, que é o caso do Cassandra, né? Ele implementa a engine do Cassandra. Documentos, então ele implementa ali uma API muito parecida com o MongoDB, do Leaf. Eu tenho Graph, tá, com Gremlin. Então eu tenho vários tipos. Eu tenho o próprio estilo SQL, que é de tabela, tá, tabular. Então eu posso trabalhar dentro de todos esses cases que eu passei para vocês antes, trazendo alguns deles, né? Eu tenho aqui o caso de personalização. Então, eu posso trabalhar com uma aplicação de e-commerce que eu tenho altamente escalável, né?
e também personalizável, então carrinho de compra. Puta, eu tenho um cliente que comprou um subset de produtos, eu tenho um outro cliente que comprou um outro subset de produtos, e eu tenho que guardar isso de forma muito flexível. Armazenar isso dentro de tabelas tradicionais de banco de dados muitas vezes dá um problema, porque tem produtos que têm mais campos que outros, tem mais registros que outros, então posso ter aí um banco de dados mais flexível em termos de esquema, que é o caso do Cosmos DB com Document, tá? Falando documento, então tem ali parte da minha aplicação falando uma API que está escalada em container, no AKS, ou no ACS, no caso, eu posso ter parte falando do API Apps, por exemplo, tá? Então, eu tenho parte do meu site falando num banco Cosmos com engine documento e tenho outra parte disponibilizando dados de forma analítica, num colunar, por exemplo. Tá? Então, tem essas possibilidades com o Cosmos. Também tem a possibilidade de game, né? Eu estou ali no meu game, preciso de baixíssima latência, então posso colocar um Traffic Manager com um CDN, né? Então, disponibilizo meus assets muito rápidos, toda a minha conexão é feita no Traffic Manager, que verifica baixíssima latência. Então, minha API ali está dentro do meu API Apps, que é o back-end, falando com o Cosmos DB, que guarda o estado do game, e ele é sub-millisecond, então ele acaba trabalhando muito rápido, uma resposta altíssima para o meu jogo. Tá? Tem o caso do Aurora, Serverless V2, que é algo que saiu já há pouco tempo, da Amazon, que eu tenho a possibilidade de ter um banco de dados de escalabilidade horizontal, sem a necessidade de eu determinar ali o tamanho da máquina, por exemplo. Então, por mais que eu tenha uma escalabilidade horizontal, por exemplo, no Aurora tradicional, nesse caso do serverless, eu não preciso me preocupar com quantas máquinas ele vai subir por baixo dos panos, ele só vai aumentar a minha capacidade de processamento em milissegundos. Então, tem um pico de utilização, em milissegundos ele também vai responder pela escalabilidade do meu banco. Então, tem uma ACU, né, que é o Aurora se não me engano, Aurora Scalability Unit, alguma coisa assim. Capacity Unit, Aurora Capacity Unit, onde eu posso declarar ele de 1 a 128 a 256 Capacity Units. Isso é o tamanho da minha máquina. Mas isso quando eu estou utilizando ele no pico, ele vai estar utilizando máxima capacidade. Quando esse pico passar e minha utilização cair, eu também tenho um menor preço a pagar. Então, consigo ter ali até 90% de desconto, enfim. Consigo baixar o custo da minha infraestrutura e também responder, né, entregar para os meus clientes a melhor capacidade possível de processamento da camada de banco. Tá? No caso do Spanner, no caso do GCP, também é um banco de dados escalável de forma horizontal, trabalha muito parecido tanto com o Cosmos quanto com o Aurora, né? Ele faz ali escalabilidade em múltiplas zonas, em múltiplas regiões, ele é de real time, né? Então, enfim, ele também escala de forma global, né? Como uma possibilidade de banco de dados distribuído. Tá? Aqui alguns cases que a própria Google coloca, então game, né, colocar a parte de profile dos usuários, a parte de dados em tempo real, né, tem a parte de sistema financeiro, onde eu posso ter bancos online, né, online banking, meu interface ali do banco online, a parte de ledger, né, que é a parte de blockchain, por exemplo, também consigo utilizar nele. Tem a parte de saúde, com os dados de pacientes e parte de pagamento. Tem a parte de tecnologia, com real time. Tem a parte de mídia, catálogo de mídia afins. Eu tenho a parte de vendas. Tá? Então, tenho vários cases aqui de utilização do Spanner. Tem um caso aqui que é um caso de Cloud Native Foundation, né, que é o Vitas. É um banco de dados open source, baseado em MySQL como engine, e ele também tem uma escalabilidade horizontal e utiliza sharding para escalar horizontalmente. Então, eu tenho aqui uma arquitetura dele, onde eu tenho um balanceador de carga, que ele fala com proxies, que é o VTGate, e ele distribui os dados para múltiplos shardings dentro de cada sharding tem um cluster de MySQL,
Tá? Então, cada sharding ele vai ter um cluster de réplicas em um primário, por exemplo, tá? Disponibilizando dados seja para leitura, seja para parte analítica e afins. Tá? E o dado fisicamente separado em múltiplas instâncias diferentes. Isso traz uma escalabilidade muito grande, uma eficiência muito grande, uma performance muito grande para os nossos usuários. Tá? Tem o Yugabyte DB, que também é um banco de dados distribuído, muito na linha do CrocodDB, também do Spanner, como banco de dados de escalabilidade horizontal. Ele tem uma API, ele escala e também replica o dado utilizando Raft Consensus, tá, como protocolo de alta disponibilidade. Ele pode rodar nativamente container, ele faz a parte de rebalancing e autoscaling de forma automática, auto-sharding também, a parte de ACID, né, que a gente vinha falando. Isso é interessante, tá? Grande parte desses bancos de dados que eu venho trazendo para vocês, a gente consegue escalar de forma horizontal e ter ACID, né? Então, hoje, seja um banco de dados NoSQL, seja um banco de dados distribuído, ele tem ali o suporte a ACID, tá? A transações, beleza? Então, aqui um caso de uso do Yugabyte, né? A parte de vendas também, de rating, de bilhões de produtos, né? De milhões de produtos disponíveis, tá bom? Vou fazer uma demozinha para vocês, coisa rápida. Espero conseguir fazer uma demo para vocês aqui, algumas delas, tá? Aqui vou passar para a disponibilização de alguns tipos de bancos de dados, tá? De formas diferentes, para vocês verem ali os sabores, como eles se comportam, tá? O primeiro é o Cosmos DB, então tem aqui um Terraform, tá? Depois eu disponibilizo esse Terraform para vocês, onde eu vou criar um banco de dados, uma instância de banco de dados Cosmos DB, tá? Então, vou fazer aqui um Terraform pleno, tá? Para vocês verem ali o que será criado. Já passo para vocês também a parte do código, para vocês darem uma olhadinha, tá? Basicamente aqui eu vou criar um banco de dados Cosmos DB escalável globalmente, tá? Então, aqui, para vocês verem, tá? Vou criar uma instância de banco de dados Cosmos DB e ele vai ser escalado de forma global, tá? E ele também vai ser de documento, tá? Ele é ele vai ter ali um offering standard, tá? E o resource group dele vai chamar Angola Dev Summit. Tá? Já passo pelo vocês, vou aplicar e ele vai começar a criar nosso cluster, tá? Então, enquanto ele cria, deixa eu N, criar projects, distributed database. Eu estou dentro do nosso Cosmos. Se eu vier aqui, basicamente no main, eu tenho um provider Azure, tá? Versão 2.46. Eu tenho aqui a parte, ele vai receber um evento, tá? No caso aqui, uma variável do tipo evento, né? No caso, para falar qual que é o evento que eu tô. No caso, o Angola Dev Summit. E a localização onde eu quero persistir quero criar essa instância, tá? Aqui também eu tenho o meu Terraform, onde eu especifico, né? Tá bem simples. Onde o nome do meu Cosmos DB, tá? Da minha instância, que ela é um Global Document DB, tá? O tipo de consistência, estou colocando aqui que ele é um Bounded Stateless, então ele vai ficar ali no meio de uma consistência intermediária, tá? Onde eu tenho um intervalo máximo de 10 segundos para replicação e da minha consistência de 200, tá? O prefixo. E as variáveis, no caso, eu tenho o meu Terraform TFVars, onde eu estou passando uma variável aqui com o nome do evento.
tá? Se eu vier aqui para vocês verem minha tela, eu tenho aqui, eu tô dentro do meu portal do Azure, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, já criou aqui um Resource Group, Angola Dev Summit, já criou aqui minha instância Cosmos DB, tá? Tá provisionando ainda, na verdade. Acho que ainda está provisionando. Deixa eu ver aqui. Ainda está provisionando, está criando, tá? Mas passando rapidamente aqui para vocês verem, tá? Ele não tem limite de throughput, tá? A parte de replicação global, ele ainda está criando, né? Então ainda vai demorar, tá? Para mostrar. Deixa eu tentar ver mais alguma coisa. Tem as features. Aí foi uma criação bem simples, tá? E se eu quisesse criar aqui por dentro do meu do Azure, né? Eu só vim aqui, create Cosmos DB. Tem aqui o Cosmos, tá? Aí eu tenho os tipos, né? Lembra que eu tenho várias, ele é multimodelo, então eu tenho aqui o tipo SQL, eu tenho o MongoDB, né? Document, Cassandra, que é de column, Azure Table, tabular, padrão e grafo, tá? Então, se eu vier aqui para criar, vou colocar aqui Angola Dev, aí eu posso colocar aquele, posso provisionar um throughput, eu posso colocar ele serverless também, no caso, colocar ele serverless, posso declarar ele globalmente disponível, aqui no caso já está criado um, né? Deixa eu colocar, oh meu Deus, não. Aqui, ó, eu posso colocar ele em várias regiões diferentes, tá? No caso, eu posso colocar uma redundância de localização, tá? Em multi-AZ, ou eu posso colocar ele em multi-região, tá? Na verdade, aqui ele já é um multi-region, mas aqui também é a multi-region rights. Então, eu posso disponibilizar ele em vários lugares do mundo, altamente disponível e também abertos para leituras em todos os endpoints que eu tiver dele, tá? Então, aqui, escrevendo em qualquer parte do mundo, eu também vou estar disponibilizando dado em outras partes, tá? Networking, vou liberar para todo mundo, backup policy aqui para eu armazenar meu dado, a parte de encriptação, eu posso declarar uma key para encriptar meus dados, gerenciada por mim, usuário, ou então posso deixar para o próprio Azure fazer a parte de tags e review, tá? Eu não vou criar esse cara, porque eu já estou criando um, tá? Era mais para demonstrar para vocês o passo a passo de criar aqui por dentro do console do Azure. Podem ver que é muito simples criar. Tá? Outro exemplo de banco de dados que eu queria trazer para vocês, ó, já terminou de criar, tá? E aí o legal de utilizar a Terraform é isso. Eu nem precisei ir no console, passar por todas aquelas fases, eu só codei, e ele já me retornou, ó, qual que é o endpoint de utilização do meu Cosmos, tá? Isso, um endpoint de leitura, um endpoint de escrita, tá? A parte de subscrição, e ele retornou, no caso aqui sensitive, né, mocado, parte de primary e secondary key, que é o que é necessário para poder fazer a escrita nele, né? Basicamente minha autenticação, tá bom? Beleza. Então, outro caso que eu quero mostrar para vocês é o caso do Vitess, que é um banco de dados distribuído também. Em caso do MySQL, né, ele implementa MySQL. Então aqui eu tenho um Vitess já disponível. Vocês podem ver que eu tenho toda uma infraestrutura aonde? No Kubernetes. Tá? Então eu disponibilizei aqui, eu tenho um cluster AKS, tá? Se eu vier aqui no Resource Groups, dentro do MVP Demos, eu tenho um cluster AKS aqui. Tá? Esse cluster ele tem 8 nós. Eu escalei ele na mão para 8 nós. Ele foi criado com 3 nós. Então, para suportar essa demo, eu escalei ele aqui por dentro do meu Node Pool, por dentro da minha console. Eu consegui escalar ele com extrema facilidade. Para quem já lida com
Kubernetes sabe que como é complexo fazer isso em infraestruturas não fora do Azure, por exemplo, fora de uma cloud. Então, eu já disponibilizei ele aqui, tá? Em shardings diferentes. Então, se eu entrar aqui no meu MySQL, tá? Aqui ele saiu. Deixa eu só pegar aqui e fazer o find. Agora. Aqui. Deixa eu ver se consigo. Agora. Consegui logar, tá? Fiz aqui só um direct para criar o acesso, então já estou logado dentro do meu Vitess. Pode ver que, apesar de eu estar num cliente MySQL, ele logou dentro de uma interface do Vitess, tá? E aí eu tenho alguns bancos de dados, no caso aqui eu tenho um banco de dados Commerce e um banco de dados Customer. Eu vou entrar no meu banco de dados Commerce. Então eu entrei nele aqui, Show Tables. Eu tenho Show Tables. Então tem aqui algumas tabelas, tá? No caso aqui, por exemplo, tem uma tabela de produto. Então tem os produtos aqui. Tem uma tabela também de customer. Sec. Eu acho que não vai estar os dados. Select. Aqui eu acho que não tinha nenhum dado. Deixa eu usar, fazer um select. Rapidamente. Use customer. Select customer. Tem alguns usuários aqui, tá? Como vocês podem ter visto lá em cima, eu tenho alguns shardings, tá? Então eu vou, por exemplo, eu fiz um select na tabela, vocês podem ver que retornou 5 registros. Eu vou entrar num sharding meu, sharding desse banco de dados, que é um subset desse banco, e eu vou fazer o mesmo select na mesma tabela, sem mudar nada. Só entrei no shard diferente. Então, dentro desse sharding, eu tenho uma parte do meu dado apenas. Então, é o que eu estava falando para vocês lá atrás, né? A parte de particionamento é muito interessante. Também tem a parte de replicação, onde, né? Se vocês forem retornar aqui para vocês verem comigo, eu tenho os tablets, tá? Esses meus dados estão disponíveis em vários tablets. Se eu vier aqui dentro do console do Vitess, ele é um console bem simples, né? Mas eu tenho shards diferentes. Cada sharding tem um cluster disponível para ele, tá? Então tem aqui um master e 2 réplicas disponibilizando esses dados de forma separada. Então, por mais que eu tenha informações diferentes, eu tenho fisicamente essas informações separadas, tá? William, Acho está me que deu ouvindo? meu tempo, né? Sim, sim, sem querer te Tá, interromper, né? Temos tranquilo, já aqui o Henrique também na sala. tranquilo. Então, sei que é muito conteúdo, né, para pouco tempo. É mesmo Ah, muito sim, com conteúdo certeza. Mas e tranquilo. podemos remarcar para uma sessão mais particular, né, que não seja Sim, sim. no Summit, tá? Não, mas tranquilo, eu estava concluindo mesmo a Sim, sim, apresentação. estamos Agradeço com... muito, Romário. Obrigado mesmo, hein? Ok, ok. Então, William, eu que agradeço pela sua colaboração, por partilhar um conteúdo, digo eu que é denso, né? Precisa mesmo de tempo para a pessoa dominar tudo isto. Particularmente alguns pontos eu conheço e já tive algumas experiências, mas ainda assim é tanto conteúdo para 50 minutos. Muito Exato. obrigado, William, e espero Obrigado, hein? contar contigo numa
próxima ocasião, tá? Eu que agradeço, Romário. Muito obrigado. Ok. Um ótimo evento. Parabéns. Já, obrigado.